O Supremo Tribunal Federal, meus queridos amigos, negou pedidos da CPMI do 8 de janeiro. A CPMI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela pediu acesso a 8 inquéritos que estão abertos no Supremo Tribunal Federal para investigar os atos do 8 de janeiro. Segundo a ministra Rosa Weber, informa que no momento a existência de diligências em curso inviabiliza o compartilhamento de provas pleiteado. E o que eu acho mais emblemático de tudo isso tem a ver também com o depoimento do coronel Naime, recentemente, ontem. Ele estava lá na CPMI e ele disse que o DOP não foi adicionado a um grupo de inteligência criado para a Agência Brasileira de Inteligência avisar sobre o risco de invasão nos prédios dos 3 poderes. Ele é ex-chefe do Departamento Operacional de Polícia Militar, o DOP do Distrito Federal. Olha só, eu tenho um trecho que eu separei dele no depoimento de ontem. Eu realmente não estou, em condições físicas que eu vou me esforçar ao máximo para poder responder os senhores com a maior clareza possível, mas eu já estou há 5 meses preso, sem que eu realmente saiba por que eu estou preso. Eu me encontrava de licença, fui acionado para poder estar no cenário do dia 8, me apresentei, eu fui ouvido pela primeira CPI, eu ainda não tinha muito conhecimento dos fatos, mas durante esses 5 meses que eu estive preso, eu tive acesso a muitos fatos novos, muitas fases da investigação, tomei conhecimento de várias situações, e uma delas é que a situação do dia 8, ela começa a se resolver e os prédios públicos começam a ser desocupados exatamente quando eu chego e começo a comandar as tropas da Polícia Militar. Mas hoje, mesmo numa condição mental não muito favorável, eu resolvi vir aqui em respeito a Vossas Excelências, em respeito ao Congresso Nacional, casa que eu sempre defendi, que eu sempre operei e sempre estive presente nas maiores operações com esta casa, defendendo o Estado Democrático de Direito. O que a gente vive hoje dentro do campo da ciência política é justamente a reverberação de tudo aquilo que acontece dentro do campo cultural. A gente tem uma onda da relativização que é muito grande dentro da nossa sociedade. Então, nunca acredite nos seus olhos, acredite no que um determinado sujeito, do que uma determinada instituição diz. Então a gente tem a total perversão do que é a verdade e do que é a realidade. Esse coronel, ele é coronel, não é isso? Ele vem e fala, olha, eu não sei porque eu estou preso. E o mesmo acontece não só a ele, mas a uma série de manifestantes que estiveram dentro do 8 de janeiro, que vale ressaltar mais uma vez, era claro e evidente que haviam 2 grupos ali distintos, um grupo que estava com a intenção de depredar o patrimônio público e outro que estava ali meio perdido, meio no navoaço ali da coisa toda. Então, existem pessoas que estão presas que sequer sabem por que estão presas. A gente tem exilados políticos do país, a exemplo do Paulo Figueiredo, a exemplo do Rodrigo Constantino, a exemplo do Alan dos Santos. A gente tem perseguição ativa dentro do nosso país a determinados comunicadores, a exemplo do que acontece com o Monark e assim por diante. Então, veja, a gente tem materialidade dentro do espaço da realidade, que é objetiva, que nos mostra que há uma perseguição ostensiva, que nos mostra que a justiça, a balança da justiça pende por um lado, e esse lado é a esquerda. E aí, ao mesmo tempo, como há uma corrupção da linguagem dentro do que a gente chama de guerra semântica, esses caras fazem tudo isso, fazem uma tirania, esses caras constroem uma ditadura que avança a cada dia que se passa dentro do nosso país em nome da democracia. Ou seja, é o pior tipo de ditadura que a gente poderia ter na nossa realidade, porque ela é em nome da democracia. Então, se eu estou te prendendo de maneira injusta, não interessa, porque eu estou fazendo isso em nome da democracia. E vale também ressaltar que se o interesse da CPMI do 8 de janeiro é esclarecer quem está por trás do que ocorreu naquele dia, eu não consigo entender porque não há um interesse genuíno do STF, por exemplo, em liberar determinados inquéritos, uma vez que isso ajudaria no processo de esclarecimento. Se eu estou sendo acusada de ilisura de algum tipo de processo, eu sou a primeira pessoa que tem o interesse em me defender, em defender a minha moral, a minha honra e a lisura do processo. E como a gente está nesse campo de subversão, de absolutamente tudo, de subversão do que é a verdade e a realidade, a gente
consegue, a gente instaura dentro do nosso país um processo de ditadura. Como muito bem colocou aqui o Arthur, a gente não tem mais o Estado de direito, né? Portanto, a gente não tem mais a liberdade, que é um direito natural. Todo indivíduo tem que ter a liberdade para ter as outras coisas. A gente tem direito à vida e à liberdade para ter as outras coisas. Nós não temos nem isso. Veja, até Deus te dá liberdade, ele não te obriga a segui-lo. E a gente não tem mais isso. Quando a gente não tem o estado de liberdade, a gente perde a racionalidade das leis, que é a relativização e deixar a lei a bel prazer de quem está interpretando a lei, e aí dentro disso a gente entra num estado de exceção. Então a República Brasileira agoniza. O Estado brasileiro, como muito bem colocaria Durkheim, está em anomia, está adoentado, e nós estamos num estado de exceção.